Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Nossa convidada, assistente social e mestra em educação, Maria Zilda de Siqueira G. Nasceu em Ipanguaçu, no dia 21 de março de 1945. Filha do taxista Manuel de Siqueira G e da costureira Cacilda Tavares de Siqueira G, ambos naturais de Ipanguaçu. Primogênita de uma família de 13 irmãos, Zilda G, na década de 60, participou da implantação das escolas radiofônicas no projeto de comunicação social da Igreja Católica, tendo atuado como professora locutora do MEB, Movimento de Educação de Base, na Rádio Rural de Mossoró. No início da década de 70, Zilda G entrou para o quadro de docentes da UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tendo assumido a direção da Faculdade de Serviço Social. A professora Zilda G também assumiu a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação na UERN. Na década de 90, Zilda G lecionou no curso de Iniciação Teológica da Diocese de Mossoró. No ano 2000, passou a lecionar na Faculdade Vale do Jaguaribe, em Aracati, no Ceará. Em 2003, Zilda G lançou o livro A Mais Bela Voz, Memória e Caminhada. Aposentada, Zilda G é solteira, reside com a mãe no Conjunto Valfredo Gugel, em Mossoró. Esta entrevista foi gravada no dia 11 de abril de 2008, no auditório Flora Diniz Barreto, da Rádio Rural, no centro de Mossoró. Cumprimento a telespectadora, ao telespectador da TCM. Nossa convidada desta semana é a professora Zilda G. Maria Zilda de Siqueira G. Este nome G, Zilda, de onde procede? Porque não é bem comum aqui na nossa região, não é? Não. G só nós mesmo, da nossa família. Nós temos estudado a origem do nome, eu principalmente me preocupei em ver isso, mas a minha avó, já falecida, dizia o seguinte, que era dos índios, dos quais meu bisavô era procedente, né, do Mato Grosso, dizia ela. Originária de índios. Eu quis saber essa origem mesmo, mas a outra vertente que diz que não, podia ser só um apelido, vamos dizer assim, do meu bisavô, que chamava-se Jefferson. E era conhecido por seu G. Aí não tem uma definição correta, mas é G. G é com acento... Isso. Circunflexo. Circunflexo no E. Se agora a mudança da língua portuguesa não tirar o acento, eu vou continuar mudando G. muita coisa, mas o registro é com G. É com G, né, Zilda? Exatamente. Zilda, você é daqui da região, não é? Eu sou do Vale do Açu, mais precisamente de Ipanguaçu. Ipanguaçu. É. Lá, certamente, você é de quê? Você tem uma família numerosa? Você procede de... Sim. Meu pai e minha mãe tiveram 13 filhos vivos, mais 2 recém-nascidos falecidos, logo após o parto. Então, ao todo foram 15, né? E 15 irmãos, somos 15 em família. Na época, eu estudando essa questão, vi que minha mãe foi quase 3 vezes a média da família brasileira nos anos 40, que foi a década que ela casou, né? A média era de 6 por família, a mamãe foi a 15
por família, uma família bastante numerosa. Você ocupou qual posição na família? Eu sou a primeira filha. É? Eu sou a E a primogênita? É. Querida, né, Zilda? Dos três. Primeiro sempre é muito 15. querido. É. Muito bem. Infância como crianças mesmo digamos, do Vale, né? É. Estudando, brincando, mas Isso. estudou cedo? Foi para a escola Sim, cedo? muito cedo. Eu Foi? me lembro de ter estudado ainda em escola municipal no interior, na zona rural do município de Panguaçu, não é? Minha primeira professora chamava-se Zelac e era uma professora muito boa, foi quem me alfabetizou e estudei. Depois eu vim para a cidade, Panguaçu propriamente dita, né? Saí da zona rural, vim para a cidade. Sim. E continuei meus estudos lá no grupo escolar Coronel Vido Montenegro, né? Na cidade de Panguaçu. Lá tinha o quê? Tinha até o chamado quinto ano, não? Até o 5º ano. É. É. Era o curso chamado primário, né? Na época, até né? aí eu estava o quê? Eu estava em torno dos meus 12 anos, É. 11 anos, terminei logo cedo. E você saiu então de casa para estudar cedo, não foi? Foi. Porque com 12 anos terminando o curso naquela época, Praticamente, já era... porque eu repeti um ano no 5º ano. Eu fiz um pacto com uma colega minha, que ela tinha sido reprovada, e eu fiz um pacto de repetir também o ano para não sair da escola. Ora. Aí repeti o 5º ano primário. Ah, tá. E foi muito bom porque no ano seguinte chegou em Panguaçu um sacerdote, um vigário, que chamado aqui em Mossoró, conhecido em Mossoró como Padre José Luiz. Padre Zé Luiz, Foi vigário de Panguaçu. escritor, um grande Isso. inteligência do Rio Grande do Norte. Isso. E inovador na época, lá na cidade de Panguaçu, que era paróquia pertencente a Macau. E uma das inovações dele foi juntar a meninada que terminou o 5º ano naquele ano e levar para fazer exame de admissão em Macau. E foi lá que eu fui fazer o exame de admissão para ingressar no segundo, né? Para continuar o estudo tinha que ser aprovado no exame de admissão. Que era praticamente um vestibular. Um vestibular. E aí para dar entrada no 2º grau, né? Isso. Eu tinha terminado o 5º ano primário, né? E foi muito bom o meu pacto de repetir o ano, porque aí eu peguei o embalo desse vigário que veio para Ipanguaçu e fez isso pelos estudantes daquela época. Ele levou a gente para Macau e foi aí que eu comecei. Aí você estudou em Macau ou foi em Açu? Não. Eu fiz o exame de admissão em Macau. Sim. Fui aprovada. Sim. E para dar entrada, para ingressar nos estudos, eu vim ingressar em Açu. Sim. Aí em Açu eu fiz o curso normal, né, que equivalia ao ginásio. Isso. Na época. E em seguida vim para Mossoró. Depois, quando terminei o de Açu, eu vim para concluir em Mossoró também o curso normal. Né? Mas eu vim fazer o 2º grau em Açu. E você, quando saiu de casa, foi para a casa de parentes? Em Açu, fui para a casa da estudante, uma casa criada na época. A igreja fazia muitas essas coisas, né? Aí, novamente, em Açu tinha aquela história. Um padre novo, recém-chegado na cidade de Açu, fundou a casa da estudante. E lá, nós do Vale do Açu, que morávamos na zona rural, nas cidades do interior, vizinhas, né, circunvizinhas, tínhamos como referência aquela casa para morar. Ah, tá. E, de novo, a história da ação da igreja, marcada pela ação do sacerdote, no caso de Açu, pelo padre Américo Simonetti, que criou aquela casa lá em Açu e nós estudávamos lá, morávamos lá. Era uma casa da estudante. Da estudante, Certo. Lá nós pagávamos a estadia e, enfim, auxiliada com bolsas, etc. Zilda foi a filha que qualquer mãe desejava ter. Toda a vida cuidou da gente e só saiu do mundo trabalhar. Eu já fui a mãe dela, agora ela é minha mãe.
Ô Zilda, e depois, Mossoró? Depois Mossoró. Mossoró. Aí o caminho foi Mossoró. A cidade maior já tinha mais e mais condições próxima de para oferecer. mim, porque a minha turma de Ipanguaçu, aquela que foi para Macau, foi para Natal. E eu vim para Mossoró. Ah, tá. Com mais outros colegas, mas uma grande parte daquela minha turma foi para Natal. E em Então, Mossoró também, casa da estudante tinha? sim. Mas inicialmente eu fui morar na casa de um tio, que morou aqui. Depois eu fui morar no Pio XII, Instituto Pio XII, que era uma casa de religiosos, né? Das irmãs da Congregação Jesus Crucificado, assim, era isso. Uma dessas associações. E lá, aquela casa hoje vizinha à residência episcopal, né? É um instituto que hoje, se eu não me engano, é o seminário. É o seminário. Ah, sim, ali tinha mesmo uma casa assim. Era. Tem razão, agora que eu estou Das lembrado. irmãs. Era das irmãs mesmo. Aí aqui em Mossoró você... Como foi seu primeiro emprego? Você terminou conseguindo emprego, não foi? Lá na casa da estudante, eu morava como tantas outras estudantes do interior, da zona rural de Martins, de Lucrécia, da zona rural de Antônio Martins, de Panguaçu, de Açu. E entre nós, que morávamos lá, tinha uma pessoa chamada Maria Alves, colega, estudante também, que trabalhava no MEB. Maria Alves. E foi Maria Alves que me convidou para entrar no MEB. Para ingressar. Esse foi o meu primeiro emprego. Você, nessa época, certamente fazia o quê? O segundo grau, né? Estava fazendo a escola normal. Escola normal. E o que é mesmo MEB? Porque nós estamos falando de uma época em que nós temos muitos espectadores que talvez precisem a gente descrever MEB, M-E-B. O que é, Zilda? MEB? Movimento de Educação de Base. Uma invenção dos bispos do Brasil em acordo com o então presidente da República dos anos 60, que era, diga aí, 1958, era Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek de Oliveira. O MEB começou a nascer em 1960, por aí, ainda no término, né, com o governo de Kubitschek. Em 63 foi criado em nível nacional o Movimento de Educação de Base. Um projeto de alfabetização de adultos, jovens e adultos para a zona rural do norte e nordeste do Brasil. Isso conveniado com o governo, né, que cedia para o MEB funcionar canais de emissoras nas dioceses que os bispos desejassem, né, instalar o trabalho. Então, na diocese de Mossoró, o bispo de Mossoró, Dom Gentil Diniz Barreto, né, resolveu instalar aqui em Mossoró uma equipe do Movimento de Educação de Base, que foi criada e instalada paralelamente à emissora de educação rural. Na época chamada Emissora de Educação Rural, hoje a então Rádio Rural de Mossoró. Daí o nome Emissora de Educação Rural, que tinha uma vinculação direta com o modelo de educação que estava sendo implantado na zona rural. Pelo Movimento de Educação de Base. Pelo Movimento de Educação de Base. Que era uma proposta para alfabetizar através do rádio. Entendeu? Os bispos faziam o planejamento e montavam as equipes para
fazer a alfabetização via rádio, né? E como foi importante, né, Zilda? Eu sou da época e acompanhei, né? Mas como nós estamos falando para as pessoas que nem sempre acompanharam, é interessante como foi importante aquele estágio, não é? Muito, uma época muito profícua. Eu fico impressionada assim quando eu passo o filme. O que a gente não fez naquele tempo? Porque hoje, por exemplo, já se tem também uma divulgação bem ampla da questão do chamado ensino à distância. Não é? E também se recorre dos mecanismos eletroeletrônicos, vamos dizer assim, da televisão, com os satélites, entendeu? E etc. Mas naquela época o rádio foi revolucionário. Muito. Não é? Com certeza. Chegava e tinha uma metodologia própria de educação. Não é? Cabia ao MEB, naquela época, nuclear as áreas onde seriam instaladas as escolas radiofônicas. Então, nós, em Mossoró, a equipe instalada em Mossoró pelo então bispo, Dom Gentil Diniz Barreto, era composta de supervisores, pessoas que visitavam as áreas rurais, né, e professores, além, claro, do administrativo, coordenador, etc. As pessoas que visitavam as áreas rurais, elas buscavam conhecer aquela realidade e montavam naquelas comunidades mais distantes um grupo, né, constituído de pessoas que não sabiam ler nem escrever, monitoradas por uma que tinha um mínimo de conhecimento em letras, sabia ler pelo menos o nome e escrever, né? E aí então estava constituída uma escola radiofônica. O que a equipe fazia para acrescentar essa escola? Nós levávamos um rádio de onda cativa, né, que só pegava a rádio rural, aquela rádio, que era o máximo de audiência naquele tempo, porque era a única que penetrava na zona rural. E penetrava através de um canal de rádio de onda cativa, né? E esses rádios eram distribuídos pelo próprio MEB. A ênfase da existência da rádio é essa. A rádio nasceu em função daquele projeto de educação, né, dos jovens e adultos do norte e nordeste do Brasil. O que era isso? Era o MEB, Movimento de Educação de Base. Para o MEB funcionar, isso está nos documentos oficiais da CNBB, para o MEB funcionar, era preciso um canal de rádio. E aí foi onde entrou o acordo dos bispos com o governo. Ele fazia a cessão, né? O nome, a palavra é essa, cessão de canais de emissora, concessão de canais de emissoras que seriam oferecidos aos bispos que quisessem instalar uma equipe de educação de base em sua diocese. Então, para fazer o MEB funcionar, ou seja, as escolas radiofônicas, que eram a atividade primordial do MEB, era o ensino à distância, através das chamadas escolas radiofônicas. Então, para fazer funcionar essas escolas radiofônicas, era necessária a instalação de uma rádio. Perfeito. E aí foi cedido um canal de rádio para a Diocese de Mossoró, que foi inaugurado inclusive por João Goulart. Dom Gentil Diniz Barreto, João Goulart veio para aqui inaugurar. A rádio era necessária ao MEB, para poder fazer funcionar o MEB, né? Agora, do ponto de vista histórico, cronológico, vamos dizer assim, a rádio, como andou mais ligeira a instalação, ela foi criada em 2 de abril. Como a gente que eu falo da equipe do MEB, estava num processo de formação, de capacitação de monitores, que era aquele líder que eu falei, alfabetizado, que ia alfabetizar os outros, né? Então, a gente as escolas radiofônicas, o MEB foi instalado em setembro do mesmo ano. Ótimo. A gente aproveitou aquela data do 30 de setembro para instalar o MEB. A rádio estava em fase experimental de abril a setembro. Quando chegou setembro, a gente entrou no ar como MEB. A história é essa. Tia Zilda, eu desejo muitas felicidades, muito,
E eu amo muito a senhora, mas é a segunda mãe, pronto. Ela é uma segunda mãe para mim. E muitos beijos para elas e abraço. Eu amo ela. E aí você, no MEB, frequentando com certa sequência a Rádio Rural, começou a também contribuir para a própria programação da Rural? Em termos, por exemplo, você passou a trabalhar também na Rádio Rural? Me fale sobre a Mais Bela Voz, que eu acho que passou por você também a criação disso tudo. Peraí, vamos devagar. Devagar. Em matéria de rádio, não foi tão assim. Era o seguinte, é porque na época, engraçado, na época a gente, MEB Rádio, embora fossem duas equipes e duas direções, duas coordenações, isso, mas a gente tinha uma simbiose muito grande. Sintonia muito forte. Uma sintonia muito forte. Na Mais Bela Voz, eu colaborava, eu participava, né? Eu contribuía, mas como colaboradora, não como funcionária da rádio. Entendeu? Acompanhava, viajava, até porque o MEB se entrosava também e era chamado, era convocado a participar das reuniões, das visitas, das viagens, da mobilização das comunidades, né? Que a gente fazia, a gente tinha uma influência enorme junto à base, junto à zona rural, né? E a gente mobilizava também para isso, né? Para as atividades e as ações da rádio, né? Essa é a minha ligação mais forte com a Mais Bela Voz. Participei muito das comissões julgadoras aqui na praça. Tem muita gente deve ter, assim, nota essa, para aprovar o pessoal ser a Mais Bela Voz, desde Raimundo da Costa até, né, um tempo atrás. A última coisa que eu fiz em relação à Mais Bela Voz, o senhor fez a pergunta, eu vou fechar com essa questão. O livro, que tem escrito, né, um texto sobre a história da Mais Bela Voz. Em 2003, né, esse livro fez parte de um projeto cultural ligado mais à festa da Santa Luzia, a festa da padroeira. O livro que nós estamos referindo é Memória e Caminhada, a Mais Bela Voz, não é? Da professora Maria Zilda de Siqueira G. Um período longo da história em que ela descreve minuciosamente aqui o trabalho que a rádio fez. Foi o trabalho da rádio. Concurso chamado Concurso A Mais Bela Voz. Concurso A Mais Bela Voz. Um registro muito interessante, muito importante. Para a memória da rádio, nossa sim. Memória. A memória da cidade. Da cidade. Foi importante. Bom, você então em Mossoró, já trabalhando, claro que deve ter seguido a sequência de querer se formar. Isso. Ter curso superior. Foi. E aí? Aí eu fui parar nas salas de aula da Faculdade de Serviço Social. Muito querida faculdade. Ah, tá. Da universidade. Hoje o senhor está à frente e eu quero que ela vá bem. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Na época só havia a Faculdade de Ciências Econômicas e a Faculdade de Serviço Social. Eu fui aluna da professora Maria Gomes e reitora primeira, né? Primeira reitora. Aí eu fui trabalhar na Faculdade de Serviço Social como chefe do departamento do Serviço Social. Então, eu me afastei da diocese, do trabalho de igreja, do trabalho de MEB e fiquei só com a universidade durante um longo tempo. Foi? De 71 até me aposentar, eu fiquei na faculdade. Professora. Isso. Posteriormente, chegou a pró-reitora você, Zilda. Eu já li sua... Foi, doutor Milton. Eu já estive vendo lá na relação dos pró-reitores. Passei pela direção da Faculdade de Serviço Social. Isso. E depois
fui pró-reitora a convite de Nevinha. Nessa passagem de diretora da Faculdade de Serviço Social, ou pela faculdade, pela direção da faculdade, e tem um evento, um momento que aconteceu na minha vida que eu gostaria de registrar. Isso. É a oportunidade que eu estou tendo de registrar esse fato. Muito bem. Na época, fazia aquela lista, né, de escolha dos docentes para ser votado, nomeado pelo prefeito. Isso. A diretora da faculdade, né? Uhum. Pois bem, meu nome constava nessa tal relação. Eu era a primeira da lista. Só que eu me via angustiada, não queria ser a diretora da faculdade. Era uma responsabilidade muito grande. E eu sabia que essa escolha caía na mão do prefeito. Né? Essa relação ia para a mão do prefeito. Eu, então, um dia, chamei uma colega e saí com ela, fomos ao gabinete do prefeito. Diga o que eu fui pedir a ele. Para não nomear. Para não me nomear. É interessante. E aí você... Saudoso doutor Dizui Rosário. Dizui, né? Disse assim, é a primeira vez que alguém vem ao meu birô para me pedir que não. Realmente é um fato. É a primeira vez que alguém vem ao meu gabinete para me pedir que não faça, que não escolha, que não seja nomeada. Quando eu cheguei na faculdade, tinha sido nomeada. Aí você... O que eu vou fazer? Aí quando eu cheguei na faculdade, chegou a nomeação. Mas aí que você é um fato histórico, é uma coisa que aconteceu na história da faculdade. Talvez muita gente, eu preciso dizer isso também, por conta dos alunos, que eu não sei como é que entende essa questão da nomeação na época, né, o comprometimento político, sei lá. Hoje em dia, eu não sei como é que as novas gerações estão estudando a nossa história. Não é? Eu digo a nossa história porque eu estive presente na história da rádio, na história da faculdade, da universidade, né? Eu vi aquela universidade nascendo, eu vi essa rádio nascendo, eu vi o MEB nascendo, quer dizer, eu estou muito velha, né? Mas nem tanto. Tudo isso passou, a gente viveu e tem uma coisa a contar, né? Por isso que eu estou fazendo esse registro. Interessante. Porque pode ser, mas essa daí é uma das que, né, foi nomeada, foi isso, foi aquilo. Não se trata dessa história. A gente, né? Isso, é bom, é muito interessante que registre. Nós estamos conversando com a professora Maria Zilda de Siqueira G. Nasceu em Ipanguaçu, jovenzinha foi para Açu, fez curso médio, depois veio para Mossoró, fez um grande trabalho no MEB, que na época tinha um compromisso social de educar pessoas no vale, pessoas à distância, pessoas que moravam nos sítios, que moravam nos povoados, que moravam nas fazendas. Na zona rural. Na zona rural, né? Que moravam na zona rural. Posteriormente, se educou, fez curso superior, fez pós-graduação, entrou na universidade com vocação, mestra em serviço social, chegou a ser pró-reitora de pós-graduação, ou seja, de pesquisa e pós-graduação, e hoje está aqui. É uma cidadã, portanto, que tem essa história, uma bandeirante, uma capaz de vencer, uma história de vencedora, para mostrar às jovens que estão, às vezes, no sítio, nas fazendas, que é possível uma história dessa natureza. Filha de família humilde, pobre, de 13 filhos em que ela é a primogênita, e olhe que a mulher naquela época não tinha liberdade de espaço que tem hoje, não. E ela conquistou, soube galgar, e hoje tem essa história bonita para contar.